O que o futsal me ensinou aos 6 anos mudou completamente a forma que eu vivo a minha carreira até hoje. Tudo começou dentro de uma quadra de futsal. Eu tinha 6 anos, mal sabia andar direito. Escutava o som da quadra, o bater da bola, o eco dos sapatos no piso, o barulho dos torcedores, o cheiro do ginásio. Aos 6 anos, entrei para o time, abracei aquela rotina intensa e ali cultivei algo que carregaria para todo sempre. O frio na barriga antes dos jogos decisivos. Dos 6 aos 16 anos de idade, eu vivi o futsal com intensidade total. Treinos técnicos, táticos, físicos, simulações, repetição, correção, desgaste. O corpo às vezes doía, às vezes a cabeça cansava, mas o treino continuava. Porque para nós, o treino invisível, aquele que ninguém via, era a base do nosso resultado visível. Sabíamos que quem menos falava e mais treinava é quem chegaria firme quando a pressão chegasse. Nos fins de semana, disputávamos campeonatos da Federação Paulista. Arquibancada lotada, torcida empurrava, o clima era tenso. E dentro de mim batia forte. Esse é o momento. Foi ali que eu aprendi a dominar o nervosismo, a respirar fundo, a olhar o adversário e lembrar: você já treinou para isso. Nos anos mais intensos, conquistamos 4 títulos consecutivos da Federação Paulista. 4 vezes em que subimos ao pódio como campeões. Vitórias que valem, mas que não me transformaram em estático. Quando chegamos ao 5º torneio, o 5º desafio, veio o vice-campeonato. E essa derrota talvez tenha sido a mais dura da minha carreira no esporte. Veio exatamente no momento em que a gente acreditava estar invencível. E o vice fez doer, balançou a convicção, fez com que eu entendesse algo especial. Você nunca é o melhor, você está melhor naquele momento. E se quiser permanecer ali, vai ter que renovar o preparo, recuar ao campo de treino, recomeçar do zero, ajustar estratégias, manter a humildade. Foi uma das primeiras lições de vida que eu tive. O tempo exige movimento, exige fome permanente. Quando encerrei a minha trajetória no futsal, aos 16 anos, pensei que deixava um mundo para trás, mas aquela quadra continuaria viva dentro de mim. Aos 15 anos, quando comecei como aprendiz profissional, levei comigo cada suor, cada chamada do treinador, cada erro, cada cobrança, cada frio na barriga e descobri que a vida profissional é um novo campeonato. Um campeonato onde as regras mudam, os adversários são diferentes, mas as exigências são iguais. Preparo, entrega, mentalidade e resiliência. Cada projeto que me atribuíam, cada meta difícil, cada decisão estratégica, cada equipe para liderar, era como voltar para a quadra. A pressão existia, não do público nas arquibancadas, mas dos clientes, dos prazos, dos impactos. E era nele que eu me via revivendo aquele garoto de 6 anos, com o coração pulsando, mãos suando e olhos fixos no objetivo. Com o tempo, fui galgando etapas. Aprendiz, engenheiro, gerente, líder, até chegar a diretor de engenharia aos 34 anos de idade. Em cada fase, o frio na barriga voltou. Em cada desafio novo, o nervosismo retornou. E ainda retorna. Mas hoje eu sei que ele é sinal de vida, de propósito, de que eu estou no jogo certo. Agora, há uma história recente que me inspira profundamente e que quero colocar ao lado da minha, porque ela mostra que é possível superar aparências, desafiar expectativas e conquistar o improvável. Essa é a história do Ramon Dino. Em 2021, o Ramon Dino apareceu ao mundo do fisiculturismo com uma performance surpreendente. Ele ficou em 5º lugar no Mister Olímpia, em sua estreia internacional. Para muitos, era só mais um nome, mas para quem entendia a luta por trás de cada pose, já havia ali algo diferente. Logo depois, começou a sequência de vice-campeonatos. Ele foi 2 vezes vice-campeão contra o lendário Siban, que dominou a categoria Classic Physique por anos. O Siban era um adversário imenso, um legado, reputação e domínio técnico. E Dino teve que aprender a encarar esse gigante em pé firme, sem se intimidar. Em 2024, caminhou para uma virada controversa. Sem Siban competindo, Dino cometeu um erro de estratégia e terminou em 4º lugar no Mister Olímpia. Essa queda parecia aquele vice que eu sofri no futsal.
Foi um baque. Foi um momento em que o sonho parecia retroceder em vez de avançar. Mas, como na quadra, as derrotas mais dolorosas são as que mais ensinam. Ele redirecionou tudo, revisou a equipe, refez estratégias, ajustou a mentalidade. Saíram juntos adrenalina, insegurança, dúvidas, entrou humildade, foco, resiliência e a convicção que agora não podia mais falhar. E em 2025 veio a redenção. Ramon Dino venceu o Mister Olímpia. Ele se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título da categoria Classic Physique. Esse percurso de quinto a vice, da queda estratégica a campeão, é uma aula de que grandes feitos são construídos com insistência, reestruturação e coragem de volta ao campo de treino quando tudo parece perdido. Para mim, a trajetória do Ramon Dino casa perfeitamente com a minha história no futsal. Me faz lembrar todos aqueles momentos. O vice-campeonato no esporte, a lição que você está melhor e não é o melhor, a necessidade incessante de renovação, de sacrifício e de mentalidade. Hoje, quando falo com jovens que me assistem, quando quero mostrar que não existe curva fácil para o topo, uso essa história dele como exemplo de que ninguém nasce campeão. Campeões são forjados no calor da derrota. Campeões são aqueles que voltam depois de cair, sem garantias. Campeões são aqueles que, mesmo quando tudo conspira contra, persistem, acreditam. E é esse paralelo que eu quero colocar na minha trajetória pessoal e no que eu tento transmitir aos meus seguidores, aos jovens engenheiros, aos atletas, a quem estiver disposto a ouvir. Quando você entra em quadra jovem, sente aquele frio na barriga e ele não some, ele volta a cada novo desafio. Quando você começa a carreira, sente insegurança, medo, dúvida. Quando assume liderança, senta com pressão, prazo, expectativa. E mesmo já mais experiente, cada novo patamar exige que você volte ao treino mental, ao preparo invisível. Lembro dos dias exaustos, dos projetos que pareciam maiores do que eu, das cobranças intensas, das falhas que doem. Mas também lembro do dia da virada, quando acertou, quando encontrou o caminho, quando saiu da zona confortável e conquistou respeito, entrega, resultado. Se o futsal me formou no caráter e na mentalidade, o olhar para o fisiculturismo do sucesso me mostra que esse processo é universal. Que seja uma quadra ou uma obra, que seja uma final ou uma meta corporativa, que seja um campeonato ou um novo nível de responsabilidade. O método é o mesmo: treino, repetição, avaliação, ajuste, humildade. Quando eu olho para mim hoje, ainda sou aquele garoto de 6 anos, com frio na barriga. Só mudei de arena. A quadra virou construção. O apito virou reunião. O troféu virou a entrega, legado, influência. Mas continuo com a certeza de que o jogo mais importante é esse: o jogo da evolução, da construção, da superação, do propósito. E se você, aí do outro lado, ainda tiver frio na barriga, ainda acreditar que a preparação vale mais que o elogio, ainda acreditar que a sua trajetória pode inspirar alguém, você está no caminho certo. Quero convidar você a me acompanhar nessa jornada. Aqui nesse canal falamos de disciplina, de quebra de padrão, de vida real, além do ideal. E se você quiser receber mais histórias inspiradoras, os bastidores do preparo, minhas reflexões sobre gestão, liderança e resultado. Se você quiser entrar nesse campo junto comigo, segue esse canal, ativa as notificações, compartilha com quem você acredita, com quem precisa acreditar. Porque o jogo não termina quando o juiz apita. O jogo continua enquanto houver vontade de melhorar. E eu ainda estou começando talvez o segundo tempo. Enquanto existir frio na barriga, existirá propósito. E eu pretendo viver cada minuto desse jogo.